Fala, terceirão! É com imenso prazer, meu povo, que eu venho aqui afirmar a vocês, se você está assistindo as nossas aulas do projeto Enem Eu Não Erro Mais, as minhas atividades estão todas resolvidas lá. Eu fiquei extremamente feliz que o Enem foi coerente mesmo. Só tem uma questão, que é uma aula que eu vou lançar lá essa semana, já está preparado o material, que eu não resolvi nas minhas aulas do Eu Não Erro Mais. Além disso, são questões que eu já usei também nas aulas do PET para vocês. Então, assim, estudante do Escola Online, você aí, nosso estudante, não teve dificuldades. Isso eu tenho total certeza. Galera, é a última vez que eu falo com vocês, assistam o nosso Eu Não Erro Mais. A última vez, porque esse é o último vídeo, a menos que não volte às aulas, mas não, você saiu do terceiro ano, então não vai ter mais o que ser feito. É isso mesmo. Então, meu povo, eu só quero reafirmar a você. Se for o caso você não entrar esse ano, a nossa plataforma está lá, o nosso projeto Eu Não Erro Mais está aí e ano que vem tem muito mais coisa. Então vem com a gente sempre, beleza? Eu sou o professor Charles, professor de Biologia do canal Escola Online. Atividade número 1. Aí, ó. Tá resolvida. Tá resolvida na parte de genética. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnicas de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Pessoal, você tem uma planta, você produz várias. Então essas outras são clones. Elas têm os mesmos conjuntos gênicos, o que nós chamamos genoma. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, ou seja, essas plantas clones se dividiram em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação. Sendo um grupo exposto a ciclo de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Planta no escuro não vai dar certo não, né? Precisa de fotossíntese, mas vamos lá. Após alguns dias observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amarelas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram... Gente, para fazer essa questão, primeiro você interpreta e a leitura guiada que nós, do Escola Online, faremos com vocês, como estou fazendo, já fez essa interpretação. E aí você tem que saber dois conceitos, genótipo e fenótipo. Beleza? As plantas são clones, então elas têm os mesmos conjuntos gênicos. Conjunto gênico é genoma. Agora, o que é fenótipo? O que é genótipo? Está resolvida essa questão no material didático que eu escrevi, está resolvida também na aula que eu dei para vocês. Beleza? Então, a aula, uma questão. Questão na aula do Projeto Enem. Show? Isso vai ser uma repetição. Eu coloquei isso em praticamente todos os slides ou todos os slides. Aula no projeto, desculpe, questão na aula do Projeto Enem. Essa aí é outra. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade, por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era do tipo AB e o filho do tipo B. O genótipo do homem pelo sistema ABO que exclui a possibilidade de paternidade desse filho é, olha só, a mulher é AB, o filho dela é B. Qual desses genótipos aí, que se um homem tiver, você fala assim, olha, você não é o pai dessa criança? Essa é a pergunta. Essa parte do sistema ABO também, eu já coloquei essa aula no canal. No projeto Eu Não Erro Mais, Enem, Eu Não Erro Mais, ela já foi resolvida. Tá lá bonitinha. É só você saber os genótipos, é uma questão bem fácil. Mas num contexto de prova pode ser que se encontre problemas. Então, genótipos dos tipos sanguíneos do sistema BO é o que você tem que saber nessa questão. Beleza? Atividade 3, pessoal. Aulas de biotecnologia eu dividi em duas partes, porque uma questão de genética que você vai fazer agora em janeiro, né? 17 e 24, se me lembro bem, é com certeza de biotecnologia. Esse aí é o chamado DNA Fingerprinting. Além de falar, eu escrevi sobre ele na parte teórica também. Essa é uma das questões que está no seu material teórico do Enem Eu Não Erro Mais. Vai comigo! Considere um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M.
Então, olha no exame de DNA fingerprint, você está vendo uma árvore matriz com frutos M. E outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. Beleza? DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Elas doam pólen. Dentro do grão de pólen tem um gameta masculino. Beleza. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores, ou seja, essa árvore matriz não se autopoliniza, ela tem que ter recebido pólen da DP1, DP2, DP3, DP4 ou DP5. Os genótipos da matriz da semente S1, ok? E das prováveis fontes do pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA conforme a figura. Então vamos lá, pessoal. É bem interpretativa a questão. Tem que entender lá, mas aí é teoria. Essas manchas pretas que vocês veem são grupos de genes. Grupos de genes, todas as manchas pretas. Qual é a interpretação que você tem que ter para entender um exame de DNA fingerprint? Interpretação fácil. O gene que eu, Charles, tenho um gene. Esse gene veio do meu pai ou veio da minha mãe. É isso. Então você vai achar essa parte preta, que é uma banda gênica, e essa banda gênica veio da planta matriz ou veio na planta que mandou o grão de pólen. Beleza? A progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora? Então vamos lá de novo, eu vou interpretar com vocês o exercício novamente. Considere o fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos. M. Então essa aqui, ó, M é a árvore matriz. Beleza? Ok? E outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. Beleza. Então tá aqui, DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Charles, o que é o S1? É a semente. Dentro da semente você tem um embrião. Então você vai fazer o estudo de paternidade. Paternidade. E eu vou fazer um com vocês, mas eu fiz isso também na aula. Olha só. Aqui, em S1, você tem esse gene. Esse gene não te auxilia, porque ele está na S1 e está na mãe. Você tem que achar um gene que está na S1 e não esteja na mãe. Daí esse gene veio do pai. De novo, esse primeiro gene aqui está em S1, que é a semente. Ele está na semente e está na mãe, ele não te ajuda. Porque você diz, ele veio da mãe. Beleza, então não espera encontrar no pai. Você tem que encontrar genes que estejam no S1, que é a semente, ou seja, no embrião, e não estejam na mãe. Esse gene vai te falar quem é o pai. Show? Fechei, matou, morreu. Essa aula de biotecnologia você tem que assistir, porque você tem que ter objetivo. E com certeza o Enem cobra biotecnologia, seu objetivo é fazer o Enem. Se for, eu acredito que deve ser, você tem que assistir essas minhas aulas. Beleza? Assistam, reassistam, mas entendam. Meus amigos, aqui, aliás, eu errei a análise da questão. A análise da questão é só assistir a aula do Projeto Enem. Beleza? Errei ali, mas tá de boa. Moçada, errei de novo? Mas eu já fiz toda a análise. Assistir a aula de biotecnologia do Projeto Enem. Show? Chego na questão 4, também resolvida na aula de primeira lei de Mendel. Para resolver essa questão, que eu nem vou ler com vocês, vocês devem entender a primeira lei de Mendel, que eu já fiz, eu já dei essa aula específica, porque cai a primeira lei de Mendel no Enem pra caramba. Ok? Ao fazer isso, vocês estão aptos para resolver tranquilamente a questão, que é puramente interpretativa e eu não tenho nem o que falar sobre ela. Só assistam a minha aula de primeira lei de Mendel. Olha, eu tenho a aula específica na playlist Biologia da primeira lei de Mendel e eu dei essa aula no projeto Eu Não Erro Mais também. Então vocês têm 2 fontes, além de ter dado, eu dei essa aula também no PET para vocês. Ok? Essa é a atividade 4. Não vou fazer a leitura guiada porque a leitura dela é tranquila. É só você entender a primeira lei de Mendel. Tudo bem? Atividade 5. Também é uma atividade que já foi dada no projeto Enem. Ela tem na nossa lista de exercícios lá. Não me lembro ao certo se eu resolvi ela, mas está na lista de exercícios também no nosso material em PDF. Então diz assim, ó. Os ratos peromíscos polionotos encontram-se distribuídos em ampla região da América do Norte. A pelagem dos ratos dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que os ratos de uma mesma população têm coloração muito semelhante.
Beleza. Em geral, a coloração da pelagem também é muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, que também apresenta a mesma variação de cor distribuída ao longo do gradiente norte-sul. Gente, essa parte é central. A cor do rato tem muito a ver com a cor do solo da região. Isso é evolução. Você diria que a cor dele é assim porque ele ficou assim? Você é lamarquista. Você diria que a cor dele é assim porque essa cor permite a ele estar mais adaptado ao ambiente? Você é darwinista. Com a minha aula de seleção natural e de lamarquismo que foi colocado no projeto Enem, você faz tranquilamente. Além disso, essa aula também está no PET, mas veja, eu estou guiando vocês sempre no projeto Enem para ficar mais fácil e rápido para vocês. Meus queridos, na figura encontram-se representadas 7 diferentes populações desse rato, dessa espécie. Cada população é representada pela pelagem do rato, por uma amostra de solo e por uma posição geográfica no mapa. O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores de pelagem de substrato é... Então, olha aí, ó. Ampliei para vocês, mais espaço para mim, mais espaço para a questão. Qual o mecanismo evolutivo? O mecanismo evolutivo é o que leva. Isso está na aula de especiação da evolução. Questão fácil, tranquilo, mastigada demais na aula para vocês. E para fechar, olha aí, darwinismo, seleção natural e a questão na aula do projeto Enem. Para fechar, a gente chega na questão que eu gravei recentemente, vai ser disponibilizada para vocês também essa aí, sobre bioacumulação. O lance é o seguinte, eu vou te mandar a teoria aqui, é papo reto. Metais pesados, por exemplo, quando você joga eles na água, e um grande exemplo perguntado muitas vezes pelo Enem é o mercúrio, ele vai se acumular ao longo da cadeia alimentar. O primeiro organismo, ele vai ter, tipo assim, o primeiro organismo na cadeia é um produtor, tipo uma alga. Ele vai ter metal? Vai. Mas o consumidor primário vai ter muito mais do que o produtor. O consumidor secundário vai ter muito mais, o terciário muito mais. Se tiver consumidor quaternário, esse cara é o que mais sofre. Então, papo reto e aí você resolve a questão. Bioacumulação. A substância se acumula ao longo da cadeia alimentar. Quanto mais alto o nível trófico, maior a quantidade da substância que bioacumula. Chumbo, mercúrio, DDT, cádmio, cobalto, são bons exemplos de substâncias que bioacumulam. Nas provas, chumbo, mercúrio e DDT são os principais a serem cobrados. Agora a gente vai. A figura representa uma cadeia alimentar e uma lagoa, é aquática. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes do nível trófico. Fluxo de energia. A aula do projeto Enem foi dada nesse sentido já. Cadeia e teia alimentar com fluxo de energia. Isso cai demais no Enem. Isso eu já dei, já coloquei para vocês. A parte de problemas ambientais e bioacumulação que vai ser lançada agora. E vai ter essa questão. Meus amigos, sabendo que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresenta maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal. Ou seja, aonde você espera encontrar maior quantidade de mercúrio. Compreendido? Aí está a cadeia alimentar ampliada para vocês. E lembre-se, a quantidade da substância que bioacumula aumenta ao longo dos níveis tróficos. Sempre, sempre. O nível trófico superior é o mais prejudicado. Bacaninha? Então tá aí, ó, teias e cadeias alimentares, bioacumulação e questão na aula do projeto Enem, que vai ser lançada essa semana. Show? Voltei, matou, morreu, fechou. E aí, terceirão? Formatura. Quem dera eu poder ir, dar um beijo, um abraço a todos vocês, mas recebam a minha energia boa. Galera, foi um prazer imenso saber que eu participei desse projeto, que foi lindo em termos de ajudar vocês. Mas o Escola Online tem vários outros projetos e a gente continua com as nossas aulas. Se você precisar algum dia ou alguém precisar, saiba que a gente está aqui. A qualidade do nosso trabalho você já conhece, a seriedade também. Foi um prazer imenso. E lembre-se da nossa plataforma. E continue nos seguir nas redes sociais, manda mensagem pra gente aí. Agora a gente é amigo, beleza? Grande beijo, pessoal. Cuidem-se. Até mais.